Bora, fiel, vitória do Corinthians 2-0 em cima do Grêmio. Eu cravei o resultado, hein? Comenta aí, deixa o seu like. Final de domingão feliz. Timão agora entra de vez na briga pela pré-Libertadores. 42 pontos, chegamos. Já passamos de vez o risco de rebaixamento. O time jogou bem, o Garro, o Memphis, o Yuri nem tanto, mas o que importa aí, a vitória. Então bora com os comentários do Neto, do apito final. Sem mais enrolações, bora pro vídeo. Então vamos lá, o Caio Capato, o que você fala aí pra nós? A torcida do Corinthians pôde entrar com os batuques, que por sinal não tem no mundo torcida igual o Corinthians, irmão. Pode falar o que quiser. Um jogo hoje maroto, né? Um jogo fácil pro Corinthians, mas mesmo assim, mais de 38 mil pessoas, chuva pra caramba em São Paulo, a Neoquímica Arena lotada, diga-se de passagem, 40, e você, Caio... 42 mil 42 mil pessoas, uma coisa impressionante. Conta pra nós, direto da Neoquímica Arena, e gostaria que o pessoal do Band Esporte pintasse o nosso microfone, porque não pode, passa um grafite aqui no microfone, passa um grafite, não deixa o microfone parecendo... O que é isso, velho? Pô, tá descascada a porra do microfone, velho! Não tem um grafite aí? Não dá pra pintar todos os microfones. Pega guache, pega nuguete, pinta o microfone, pô. E aí, Caio? Muito boa noite, craque Neto, amigos e amigas que nos acompanham no apito final. Isso aqui é manifestação artística. Pra gente mostrar que a gente tá ligado e faz tempo. O Grupo Bandeirantes tá aqui ligado no Corinthians há muito tempo. 3 vitórias seguidas tem o Corinthians agora, depois desse triunfo diante do Grêmio por 2-0. Memphis Depay não marcava há 93 dias, 9 jogos, marcou 4 gols pela Holanda, mas não tinha marcado pelo Corinthians desde o jogo contra o Palmeiras, a vitória contra o Palmeiras. E o Corinthians engata 3 vitórias seguidas, sequência que não conseguia desde maio. E importante pro Corinthians conseguir a pontuação mágica de 42 pontos, ficar distante da zona de rebaixamento e começar, Neto, a olhar pra cima. Quem sabe agora com G7, a 5 pontos do Fluminense, o 7º colocado, o Corinthians não consegue nessa reta final brigar por uma vaga na próxima Libertadores, hein? Quem tá com você, Caio, na câmera aí? Quem que é o nosso câmera monstro sagrado aí? Alexandre Ribeiro, cabeça, que tava rindo muito, rachando o bico quando você falou no microfone aqui. Fala pro cabeça e dá um giro de 370 graus, mostrar aí a torcida do Corinthians, enquanto você passa as informações do Corinthians em relação ao Memphis, 3 meses sem fazer gol, o Alberto que há 5 jogos não faz gol, o Garro que não fez gol no Campeonato Brasileiro, a torcida indo pro metrô, se o cabeça puder dar aquele zoom na câmera, todo mundo ir pro metrô. E aí, Caio, vai aí, passa as informações todas em relação ao Corinthians. O cabeça tá ligado, tá na tua escuta e tá fazendo tudo o que você falou. Craque Neto, vitória importante pro Corinthians, não só pelo que a gente falou da tabela do Campeonato Brasileiro, mas porque o Corinthians agora igualou o retrospecto histórico contra o Grêmio. 36 vitórias para cada lado, outros 32 empates. O Corinthians também chega a 3 jogos sem sofrer gols depois da derrota contra o Santos. Acho que o principal mérito do Dorival é ter conseguido encaixar o sistema defensivo. Novamente jogou com 3 zagueiros. Hoje ele varia um pouco dos jogadores. Já teve o Kaká, já teve o Andileri, o João Pedro. Hoje o Gustavo Henrique foi importante. Inclusive na bola aérea é fundamental. E o Corinthians, como você bem colocou, com as torcidas organizadas que a gente vai mostrando aqui atrás de mim nas imagens do nosso Alexandre Ribeiro, popular e famoso cabeça. Hoje pôde trazer, teve bandeirão de todas elas, viu? Estopim, Camisa 12, Pavilhão 9, Gaviões da Fiel, todas elas com as indumentárias, as bandeiras, os grandes bandeirões, para poder fazer uma festa muito legal, mais de 42 mil pessoas presentes aqui. E esse jogo estava um pouco travado, porque os últimos confrontos entre Corinthians e Grêmio, sobretudo aqui na Neoquímica Arena, tinham terminado em empate. Hoje o Corinthians foi melhor, acho que a gente há de concordar, né, craque Neto, desde o início, até porque quando tem Garro, Yuri Alberto, Memphis Depay, Carrilho, Hugo Souza de volta ao gol, fez uma defesa importantíssima no final do primeiro tempo. Os principais jogadores, fica difícil pegar o Corinthians, hein, craque Vamos Neto? lá então, antes de eu chamar, já bota a Tati, essa menina incrível, maravilhosa, que tá viajando para todos os lados, viajando para tudo quanto é lado, uma baita, uma repórter que, diga-se de passagem, acompanhando tudo, e tem um corintiano que ela conhece, que é muito Corinthians. Tati, você tá na zona mista, quais informações vocês têm para todos nós? Que é uma coisa impressionante o Corinthians, né? Eu não sei como é que fala esse negócio, você me ajuda aí, atrás da Tati ali, como é que fala? Como é que é? É drop? Backdrop. É, aquele negócio de chupar aquele drops? Backdrop. Mas é drop de chupar aquele... Esse é o S. Tem a mesma... Aquele drops era bom, hein?
Eu tenho umas taras com aquele negócio lá, irmão. Que isso? O que, truta? Eu vou ensinar vocês tudo. Homem, mulher, tudo começa com H. Né? Eu te falar pra você, esse negócio é um negócio bom, hein? Tem que vender mais isso aí pra nós aí. Ô, Tati, conta pra mim aí, tudo que tá nesse Death Drop aí, esse negócio, quem que vai falar, quem que não vai, que você vai participar do programa inteiro hoje, hein? E aí, craque Neto, como é que você tá? Por enquanto ainda não temos a informação de quem que vai passar por aqui para dar entrevista. A assessoria ainda não passou aqui. Assim que os assessores chegarem, eu vou trazer essa informação para você. O corintiano que eu gosto está por aqui também, craque Neto, trabalhando. Aquela correria aqui, o pessoal passando na frente da câmera. Lili aqui da ESPN do meu lado. O craque Neto está de olho em você, Lili. Todo mundo aqui apostas esperando para ver quem vai passar na zona mista essa vitória do Corinthians. Oi? Fala pra ela que ela tá sambando muito, né, ESPN? Virou apresentadora. Pode falar pra ela. Craque Neto está dizendo aqui que você está sambando muito na ESPN, virou apresentadora, é isso? Tudo bem, craque Neto? Beijo pra você, pra todos que estão assistindo. De vez em quando vou lá no estúdio, né? Quem sabe um dia de vez, se Deus quiser. Tá vendo? Recado aí. Ô, Tati, qual a ideia do jogo que você viu aí em relação à imprensa toda? O Corinthians 42 pontos, 3 vitórias consecutivas, não tomou gol em 3 jogos. Qual a ideia sua do que você viu aí e as informações que você tem, filha? É isso, craque. O Corinthians chegando à 3ª vitória seguida, já pensando aí, por que não no G7, né? Numa vaga na pré-Libertadores. O Memphis Depay, que no segundo tempo ficou ali o tempo todo tentando quebrar esse jejum e conseguiu. Eram 9 jogos sem marcar, 3 meses, desde o dia 31 de julho. Muita expectativa para ele passar por aqui, né? Ele que faltou o treino na semana passada porque não conseguiu aí voltar do Rio de Janeiro, né? Que tá tendo uma guerra lá no Rio de Janeiro. Ele ficou preso por lá. Vamos ver se ele vai passar por aqui para falar com a imprensa. O Gustavo Henrique, né, que fez o primeiro gol, zagueirão, 1,95. Tem muito o que falar também por aqui. A gente está aguardando aqui para ver quem que vai passar para falar com a gente e eu volto com você para te falar. Tá certo então, Tati. A hora que tiver, você já chama que você tem prioridade. Quesada, é uma coisa muito legal que o Caio Capato falou. 3 jogos não tomou gol. Não é verdade? Isso é muito positivo. E é uma coisa que o Dorival Júnior faz na Copa do Brasil. Se eu não tiver errado, 8 jogos e não tomou gol. Qual que é essa força? E aí, uma coisa que eu falei hoje na Rádio Craque Neto, Euro 17, eu falei o seguinte: o Pedro Choca, ele conseguiu se firmar com o titular, principalmente com o Gustavo Henrique. É isso. Não com o André Ramalho. Eu acho que essa dupla, ela é a titular da equipe do Júnior hoje. O que você pensa disso, Leandro Quesada? Essa dupla se encaixa melhor. E aí é o Gustavo que é o diferente, porque quando o Ramalho estava num bom momento, ele formou uma boa dupla também com o Ramalho. E o Angileri entrou bem na equipe. E hoje um movimento interessante, né? Às vezes o Angileri ia para frente, né, como lateral, e o Bidu fechava. O Angileri é bom de bola, né, irmão? Jogou muito bom de bola. E aí é o seguinte, né, Netão? Na volta, no próximo jogo é contra o Bragantino, né? A sequência é Bragantino, aí Ceará e São Paulo, os 2 jogos dentro, e o Cruzeiro fora, né? Que vai ser um aperitivo da semifinal da Copa do Brasil. No dia 10, certo? Isso. Dia 10 às 9h30 da noite. Aí é o seguinte, nesse time voltam Ranieri e Bidon, né? Vamos ver se ele vai manter a linha de 3 ou não, né? A verdade, ele usou uma forma de jogar, né, Marília, com o 3º zagueiro, que foi o Angileri, ao mesmo tempo liberando muito mais o Matheus Bidu. Mas também uma coisa muito legal que eu vi, como os meio-campistas, eles conseguem... Fala do Garro, vai. Como o Garro, quando ele tem jogadores técnicos melhores, ele joga mais à frente e ele jogou muito. Como que você enxerga isso, se você viu isso também ou não? Vi exatamente isso. Eu acho que nem é o meu sistema de jogo preferido na teoria, mas com jogadores que o Dorival tem, jogar com esse 3º zagueiro, que é o Angileri, que faz esse pela esquerda, né? Até, como disse o Quesada, às vezes troca com o Bidu, ele libera os 2 laterais. O Corinthians só tem um meia, só tem o Garro. Mas esses 2 laterais do Corinthians são mais ofensivos, ou têm potenciais mais ofensivos do que defensivos. Então o Mateuzinho vai muito, o Bidu vai muito, e é possível fazer essas tabelas com os 2 atacantes, Yuri Alberto e Memphis Depay. Acho que o Garro jogou muito, o Corinthians foi bem no primeiro tempo, de fato parecia um jogo com a temperatura um pouco a menos. Jogou muito. E o Angileri, quando necessário, foi o melhor. Acho que o Choca foi bem pelo lado direito, mas aquela marcação pelo lado direito estava mais difícil do que o encaixe, que é muito mais bem feito com o Angileri e o Bidu por um lado
do que o Tchoca e o Mateuzinho do outro. Até porque o Carrilho voltou e ainda não está tudo isso, né? Apesar de ter voltado antes do que o esperado. O Godoy, para você foi pênalti em relação dos dois lances. Tem o do Memphis, Vem cá, Godoy, para você explicar direitinho. O primeiro lance, a arbitragem agiu corretamente. A gente não tem o primeiro ainda, Godoy. Daqui a pouco a gente vai ter que estar indo para a NASA. Quando vier da NASA, a gente traz para cá. Quando vier da NASA, a gente traz para cá. Explica para nós, Godoy. Não tem como justificar esse movimento de braço que o jogador do Grêmio está fazendo. Ele está colocando o braço no alto para quê? No alto se joga com a cabeça e não com a mão. Então não tem como justificar que seria um posicionamento natural. Até pelo movimento de corpo que ele faz, ele acaba colocando o braço em contato na trajetória da bola. Portanto, não tem como falar que foi um movimento natural. Pênalti. Tá certo. Volta para o seu lugar, Godoy. Obrigado. Que aqui o professor com o aluno. Que coisa, que falha que tá o mundo, né? Meu Deus do céu. Outro lance que você falou do Noriega? Não, é aquele do Yurico Noriega? Não, que eu vou mostrar. Que a bola bate aqui no punho, né? O que eu quero falar, né, por favor, Theo, que muita gente está falando assim, não, tem o G7. Pode ter um G8, gente. Porque a gente vai ter a decisão da Copa do Brasil. Vamos supor, o Cruzeiro é campeão da Copa do Brasil. O Cruzeiro vai classificar porque vai ser um dos 4 primeiros colocados. Então, entraria o 8º. Aí, no 8º, a gente tem hoje o Vasco com 42, o Corinthians com 42, o São Paulo com 41. Então, o Corinthians pode Sendo que esses times precisam jogar ainda, né? Então, o Corinthians pode se classificar como campeão da Copa do Brasil ou no G8. até mesmo como 8º. Exato. Tá certo. Sempre a gente falar da Sul-Americana que tem o Atlético, mas o Atlético está mais embaixo. E também tem Flamengo e então, Palmeiras. que já está dentro, por isso virou o G7. Exatamente isso. Então vamos lá, Theo. Qual a ideia da defesa da equipe do Júnior? Qual a ideia do Corinthians ganhar 3 jogos consecutivos em relação a tudo isso que a gente falou? Volta para cá, aqui que voltou da NASA, Godoy. Mas pode falar sobre isso, meu querido Theo. O que eu penso do jogo de hoje, o que eu vi, que eu gostei do Dorival Júnior, o Dorival Júnior é um bom treinador, né? Ele passou uma fase meio complicada no Corinthians, talvez até mesmo pelas coisas fora de campo, mas ele é um bom treinador. O que eu gostei do Corinthians hoje foi marcar o adversário no campo dele. No primeiro tempo fez isso, né? E aí deu muita dificuldade pro Grêmio, tirou a personalidade do Grêmio. Aliás, o Grêmio perdeu o DNA, né? Não, DNA... O Mano Menezes faz um péssimo trabalho. O que o Mano Menezes está fazendo no Grêmio é uma das coisas mais absurdas, porque o Grêmio não é isso. Não morde. O Grêmio não é isso. Sabe? O Grêmio não marca, não morde, é um time largado, apático, distante um do outro. É um péssimo trabalho. Péssimo dos péssimos, como diria Paulo Roberto Martins, que por sinal, o grande Morsa, vocês lembram, né? O que aconteceu com o Morsa, né? Em relação a cancelamento, né? Nesse país aqui, né? As pessoas esquecem muito rápido, né? O que fizeram com esse cara legal pra caramba, um comentarista incrível na Rádio Globo, se tornou um cara chefe na Record, veio trabalhar com a gente, uma pessoa do bem, uma pessoa maravilhosa. E vocês esqueceram, né? O que fizeram com o Paulo Roberto Martins, né? Péssimo dos péssimos, é que ele fazia esses comentários maravilhosos aqui na Band, com a Renata Fã, no Jogo Aberto. Vocês cancelaram o cara. Vocês quiseram acabar com a vida dele. E vocês conseguiram acabar com a vida dele. Vocês contribuíram para que o Morsa pudesse ir embora desse mundo aqui. Não se esqueçam, viu? Vocês fazem isso. Eu não tenho medo de cancelamento, de absolutamente nada. Eu não tenho. Tem gente que não está preparado para isso. Que, por sinal, as pessoas fazem cancelamento só daquilo que eles querem, não daquilo que é real. Essa é a grande verdade. Paulo Roberto Martins, você que está em cima com o meu irmão, me desculpe do que fizeram por você. E ninguém pediu desculpa, ninguém se manifestou em relação a isso. Eu não esqueci. Voltando para o pênalti, tá aí, Godoy, para você falar. Para a felicidade da arbitragem, o placar acabou contribuindo e facilitando, em termos de analisar a arbitragem, cobrar a interpretação. Para mim, movimento naturalíssimo, não foi naturalíssimo. Não marcou o pênalti. Ele teve a visão inicial da jogada e decidiu em campo que não deveria ter sido marcado. Deixa eu te perguntar uma coisa, mas eu já vi alguns pênaltis ser marcados assim, e aí é uma coisa que... Por isso que o jogador reclama e questiona. E se o Corinthians... Não é muito louco isso?
Pois é. E se No o Corinthians... Mundial a gente teve um pênalti desse, marcado desse jeito. Ah, o braço não tá colado ao corpo. Esse negócio porque o braço tá aberto, O braço, né? o braço tá aberto, o braço tá colado... Qual Isso é- é muito doido. qual é a Godoy. parada? Mas lá no Mundial o árbitro marcou e corrigiu, né? O VAR corrigiu. Não confirmou Que foi acho que pênalti. contra o Fluminense. Mas explica, porque isso aí é muito doido. Eu não entendo isso. Mas aí é o problema de cada um interpretar o que é normal, o que é natural. Ele está com o braço um pouco aberto, mas olha lá, ele está travando com a perna e gira o corpo justamente para evitar o contato do braço. A hora que ele está tirando o braço, a bola toca ali. Olha lá, ele trava o corpo, faz um movimento de corpo com a perna para travar o chute. A bola bate aqui, né? Aí ele está girando o braço para esconder o braço, antes de completar. Ele não está colocando o braço... Ele não está fazendo entendi. movimento para aumentar o espaço Entendi. físico dele. Ele está recolhendo o braço para esconder, para evitar o contato. Ele não está, diferentemente do pênalti que foi Mas marcado. o Dodge não foi sem querer também? Não tá no movimento assim? Então, mas diferentemente do movimento. Então bota lá pro Godoy. O Dodge explica. ele Aí, ó. coloca. Não, o outro, isso Aí. Ó, o braço em cima. O braço em cima. Pra Ele que é um o braço em movimento cima? natural. Não, ele faz aqui, ó. Ele está travando Natural embaixo. é isso aqui. Ele trava Aqui, ó. embaixo. Olha lá, ele faz um braço tá movimento com a perna embaixo, à direita, e leva o braço em cima. Nessa posição é natural para quê? Só para jogar vôlei. Então tá bom, Godoy. Volta lá pra sua mesinha lá do professor Raimundo. É outro também que vocês acabaram, que foi o Gico Anísio. Vamos lá. Pra todo mundo que tá ligado aqui, vamos lá. Ô, Tati, mais alguém aí? Já tá passando pessoas aí. Daqui a pouco o Gustavo Henrique vai estar com ela aqui pra falar com a gente, que pra mim foi o melhor jogador em campo. Pra você, que sabe quem foi o melhor? Pra mim, Gustavo Henrique. Gustavo Henrique tá jogando num bolão, né? Ainda bem que o Corinthians conseguiu achar um zagueiro que há muito tempo não tinha um cara de confiança nesse setor aí, ô craque. Gostei do Gustavo Henrique, gostei do Hilary também. E acho que o Garro fez uma ótima partida. Mas se tiver que votar em alguém, vou votar no Hilary. Pra você, Theo. Garro. Achei que o Garro hoje fez um ótimo jogo. Pra você, Godoy. Não, Gustavo Henrique. Pô. Gustavo Henrique. Vamos lá com o Caio e vamos também com a Tati em relação ao que acontece no Corinthians na Neoquímica Arena, direto lá para a Neoquímica Arena, com os nossos repórteres, os nossos câmeras, porque a gente tem muita coisa importante para falar. E aí, Caio, qual é a expectativa aí, o que acontece em relação ao próximo jogo contra o Bragantino, dia 10, Copa do Brasil, aquela informação que você deu em relação aos 3 jogos também sem tomar gols, o Corinthians que também não tomou gol na Copa do Brasil em 8 jogos, tudo aí pra nós, Caio. Craque Neto, a expectativa do Corinthians, enquanto a gente está aqui do outro lado, a Tati está de um lado esperando os jogadores do Corinthians e eu aqui esperando os jogadores do Grêmio. A expectativa é tentar embalar uma sequência de vitórias que não vem desde lá no começo do ano, antes do jogo contra o Racing pela Sul-Americana, porque o Corinthians tem a oportunidade agora de não viajar, como eu vinha trazendo. Vai enfrentar o Bragantino agora dia 5, depois tem a Ceará e São Paulo em casa. Isso antes de enfrentar o Cruzeiro, que é um dos melhores times do campeonato, lá em Minas Gerais. Se o Corinthians consegue, de repente, engatar mais 3 vitórias seguidas, craque Neto, são 6 consecutivas, seriam 6 consecutivas ou ao menos 6 jogos sem perder, e aí entra de vez nessa briga do G7. Eu coloquei agora há pouco, são 5 pontos de diferença para o Fluminense, já não é mais uma diferença tão grande, quer dizer, o Corinthians deixa de olhar para a parte de baixo da tabela e passa a olhar para a parte de cima, craque Neto. Certo, então, abaixa um pouquinho, como que chama aquilo lá? Fita crepe? Não. A espuma, abaixa a espuma um pouquinho só. Do microfone. Seu microfone tá bonito, viu, minha querida Tati? Muito legal. Conta pra nós aí quem tá chegando firme e forte aí. Vamos lá. E aí, craque, meu mic tá legal, né? Tá arrumadinho. Olha, vai passar por aqui Gustavo Henrique, Mateuzinho e Memphis Depay. Segundo a assessoria, daqui a pouco esses jogadores já vão estar passando por aqui. Só para trazer uma informação rapidinha aqui, sem perder tempo. Lembra daquela polêmica do Yuri Alberto com o Mano Menezes? O Mano chegou a perguntar se ele era burro. Então, eles se reencontraram hoje lá no campo e se cumprimentaram. Então, acho que tá tudo certo, pelo menos por enquanto, pelas imagens que a gente conseguiu acompanhar. Eles se cumprimentaram, tá tudo bem ali entre Yuri e Mano. Não sei se ficou alguma mágoa, mas pelo menos aqui o que deu pra ver foi isso, craque. Na verdade, quando o Mano chama o Yuri Alberto de burro, né, eu não sei quem é, né? Ele virou o maior... A gente sabe. A gente sabe quem é. Porque quem que virou o maior artilheiro do Brasil? Yuri Alberto. E é uma coisa desprezível daquilo que ele fez, mas também a gente pode perdoar e não ter nenhum tipo de vínculo. A gente pode perdoar um cara que a gente não...
que fez alguma coisa pra gente e você não tem nenhum tipo de... Você perdoa e tá tudo certo. Eu acho que tá certo o Yuri Alberto, que por sinal, eu tenho certeza que o Yuri Alberto iria perdoar. Eu não sei se fosse ao contrário. Se fosse ao contrário, não. Se fosse ao contrário, não. E cada um pense do jeito que quiser. Deixa os dois aí junto com a gente. Quesada, uma coisa importante. São 6 jogos que o Corinthians ganha na Copa do Brasil, né? São 8 gols feitos, 8 gols feitos e nenhum sofrido. Em relação das informações do Yuri Alberto, em Memphis, que faz gol, o Garro, que jogou muita bola, qual a perspectiva que você tem? E chegando alguém ter prioridade aí. Vocês dois, tanto o Tati como o Caio. A situação do Corinthians ela não é tão preocupante nesse Campeonato Brasileiro como fora no ano passado com aquela arrancada dos 9 jogos, as 9 vitórias. A gente mesmo disse aqui, o Corinthians não tem mais nenhum tipo de risco de ser rebaixado e agora está brigando para tentar pegar essa vaga via Campeonato Brasileiro para a Libertadores da América. E aí a pressão sendo menor, é claro que esses caras vão conseguir desenvolver um futebol melhor. E eu acho Ou que não escolher o jogo, né? Que às vezes o Que a Corinthians gente tem cobrou. feito. Nós, como comentaristas, a gente cobrou muito isso. Sim. O Corinthians não joga bem contra o Vitória, mas arrebenta o Atlético. Arrebenta aqui. Eu jogo bem contra o Grêmio, eu não jogo bem contra o Bragantino. Aí, de repente, Não já não aconteceu muito desenvolve isso. contra o Bragantino Não agora. desenvolve do que vai mesmo ser em jeito. Bragança, Mas acho que a pressão é menor, isso é legal, e o time consegue se preparar para aquilo que de mais importante virá, que são as semifinais contra a equipe do Cruzeiro. E tem o assunto do Ranieri, né? Naquele jogo lá em que o técnico Mano chama o Yuri de burro, ele fala pro Ranieri, lembra? Que o Ranieri dá um chute. Cuiabá, vai jogar. Que o Ranieri dá um chute, que por sinal, esse treinador é esse tipo de gente, esse cara aí. Então eu não tenho nenhum tipo de vínculo, nada, e que por sinal faz o trabalho péssimo dos péssimos em relação a Paulo Roberto Martins, o grande Morsa. Qual a ideia do Memphis fazer gol depois de 3 meses? O Yuri Alberto jogou, acho que foi um jogo ruim dele, mas o Garro jogou muita bola. O Gustavo Henrique, para mim, o craque do jogo. Ganhar 3 pontos. O que você pensa, Marília Ruiz? E aquilo que você quer falar? O Corinthians está hoje na 9ª posição. Evidentemente que a rodada não acabou. A grande arrancada que o Corinthians teve no campeonato passado coloca o Corinthians numa vaga de pré-Libertadores, que é o que agora o Corinthians, de uma forma... Olha o que eu vou falar, parece que não combina. Uma forma mais estável, porque o ano passado o Campeonato Brasileiro do Corinthians foi um primeiro semestre péssimo e uma arrancada final. Agora tem muitos altos e baixos o Campeonato do Corinthians, mas o Corinthians tem 8 jogos para arrumar o time, recuperar jogadores. Principalmente com o time menor, né? Juventude perdeu, Sport perdeu, Vitória empatou e Fortaleza empatou em casa. Não foi isso? Foi. Eu não sei os outros, assim, na minha cabeça veio esses 4, Marília. Foi muito ruim quando os times estão disputando a parte de baixo da tabela. O Corinthians tem, contra o Juventude lá também, foi muito mal. O Corinthians precisa se organizar competitivamente, porque o ano passado o Campeonato do Corinthians acabou no último jogo, na última vitória. Esse ano não, o Corinthians, assim que acabar o Campeonato Brasileiro no dia 7 de dezembro, no dia 10, joga com o Cruzeiro fora de casa. Então o Corinthians tem uma contagem regressiva. Dia 10 de dezembro, né? Uma contagem regressiva para o time estar tinindo, e não o contrário. Vai começar as férias. O Corinthians precisa apresentar o melhor dele no último mês do ano. Então, acho que a partir de agora, evidentemente que é importante para o Corinthians, nesse momento, dos times que são semifinalistas na Copa do Brasil, é o único que está fora dessa possibilidade de classificação mais distante, né, mais mal classificado, é o Corinthians. Então, o Corinthians e a Copa do Brasil é depois que o Brasileiro acabar. Então, não adianta vai acabar o Campeonato Brasileiro, vai ter que esperar ver quem ganhou a Copa do Brasil para ver se vai ter essa vaga. Então, eu acho que o Corinthians precisa dosar esses jogadores que jogaram hoje pela 3ª vez juntos no Campeonato Brasileiro, saindo jogando, 4ª vez, desculpa. Esses jogadores precisam ser dosados para no dia 10 de dezembro poderem os 3 jogarem e, com sorte, também o Carrilho. Nós enfiou a vitória do Coringão 2-0. Eu acertei o placar. Claro, só errei quem ia fazer o gol. Falei que o Memphis fez gol e falei que o Yuri ia fazer gol. Mas acertei o placar 2-0. Vitória importante, 42 pontos. Agora sim entramos de vez na briga pela Libertadores, pela pré-Libertadores. O Vasco que ainda joga contra o São Paulo. Esse tem 42 pontos também, um jogo a menos, mas vai abrir vaga aí do campeão da Libertadores. Se o Atlético Mineiro foi campeão, claro, da Sul-Americana, dependendo da posição, mas eu quero uma vaga direta na Libertadores através da Copa do Brasil. Quem sabe, já imaginou, dia 21 de dezembro, a gente comemorando um título do campeonato da Copa do Brasil? Seria, mano, épico. Ali pertinho do Natal, final do ano, seria pra fechar, assim, o ano bem, né? Depois de um ano turbulento no Corinthians, muitas brigas políticas, impeachment, cara,
transfer ban, mas quem sabe, né? Não custa nada sonhar. Vitória importante. Até que enfim, a gente tava com medo de ser um empatezinho contra o Grêmio, né? Que direto empate contra o Grêmio, não só contra o Grêmio, mas contra times gaúchos. Então cara, o primeiro gol ali, o Gustavo Henrique nem sai do chão, ele só cabeceou. O segundo gol, o pênalti do Memphis Depay, eu fiquei com medo dele bater ali de cavada, alguma coisa ali, fazer uma graça, mas bateu sério, deslocando o goleiro. O pênalti ali do primeiro tempo, cara, também não achei pênalti não. Até poderia ter achado pelo cara ter tentado ampliar o braço dele ali, mas realmente eu acho que não foi não. O Bidu era pra ter sido expulso no segundo tempo, hein? Ainda bem que não expulsou, cara. Ele pegou acima ali do tornozelo do cara, não sei como não expulsou, mas é isso. Final de domingão feliz, vitória. Terceiro jogo sem sofrer gols. Defesa vai se encaixando. Então é isso. Comenta aí, deixa seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Corigão. Então até a próxima. Valeu, nós.